O empresário parou na estrada e encontrou sua faxineira com seus filhos sem nenhuma explicação. Ian desceu do carro sem entender o que estava vendo. Marina segurava os 3 bebês gêmeos dele no colo, sentada debaixo de uma árvore, no meio do nada, com o rosto marcado por lágrimas e poeira. Ian sentiu as pernas travarem no lugar e o ar fugir dos pulmões, como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro dele de uma vez só. Porque aquilo que seus olhos estavam vendo simplesmente não fazia sentido nenhum. Marina estava ali, sentada no chão empoeirado de uma estrada abandonada, segurando seus 3 filhos, os bebês que ele havia deixado em casa naquela manhã, sob os cuidados da babá, que custava R$ 4.000 por semana. E agora ela estava ali, a faxineira que limpava sua casa 2 vezes por semana, com as crianças no colo, o vestido azul coberto de poeira e o rosto marcado por lágrimas que brilhavam sob a luz alaranjada do fim de tarde. Ele deu 2 passos à frente e parou novamente, a mente tentando processar a cena absurda que se desenrolava diante dele, porque não havia lógica, não havia explicação possível para aquilo, e quando abriu a boca para falar, a voz saiu rouca e cheia de confusão. "Marina, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo com meus filhos?" Ela ergueu o rosto devagar, os olhos inchados e vermelhos encontraram os dele, e por um momento Ian viu algo naquele olhar que o fez esquecer a raiva e a confusão. Era medo puro, o tipo de medo que uma pessoa sente quando está completamente sem saída, quando o mundo inteiro desabou e não há mais nada a fazer a não ser sentar no chão e esperar o pior acontecer. Marina apertou os bebês contra o peito com mais força, os 3 pequenos corpos se mexendo levemente em seu colo, e ela engoliu em seco antes de conseguir responder. "Eu não tinha escolha, Sr. Ian. Eu juro que não tinha escolha." Ian sentiu a irritação subir pela garganta, mas ao mesmo tempo havia algo na voz dela que o impediu de explodir. Era desespero, era sinceridade. E ele sabia reconhecer isso em alguém porque havia passado anos lidando com funcionários, sócios e desconhecidos. E Marina nunca havia mentido para ele, nunca havia dado motivo para desconfiança. Ele respirou fundo, tentando controlar os pensamentos acelerados, e deu mais um passo em direção a ela, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca a qualquer momento. "Não tinha escolha? Marina, você pegou meus filhos e saiu de casa sem avisar ninguém. A babá está desesperada. Eu recebi uma ligação dizendo que as crianças desapareceram. Eu pensei que algo terrível tinha acontecido. Eu achei que alguém tinha entrado na casa, que tinha levado eles. Eu passei as últimas 2 horas procurando por vocês sem saber se ia encontrar meus filhos vivos. Algo terrível aconteceu." Ela respondeu com a voz tremendo. E dessa vez as lágrimas escorreram com força pelo rosto, sujo de poeira, deixando rastros limpos na pele manchada. "A babá que o senhor contratou, aquela mulher que cobra uma fortuna, ela não é quem o senhor pensa que é. Ela não está ali para cuidar dos bebês, Sr. Ian. Ela está ali para fazer mal a eles." Ian franziu a testa, a confusão agora misturada com um fio de preocupação que começava a crescer dentro dele como uma semente venenosa, porque Marina não era do tipo que inventava histórias. Ela era discreta, trabalhadora, nunca se metia em assuntos que não fossem dela, e agora estava ali, tremendo, segurando seus filhos como se a vida deles dependesse disso, e havia algo na forma como ela falava, algo genuíno e desesperado que fazia Ian acreditar que talvez, apenas talvez, ela estivesse dizendo a verdade. "Do que você está falando? Explica isso direito, porque eu não estou entendendo nada." Marina respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para os bebês no colo antes de continuar, como se estivesse checando se eles ainda estavam bem, se ainda estavam respirando, se ainda estavam seguros. "Eu cheguei na sua casa hoje de manhã para fazer a limpeza, como sempre faço às quartas-feiras. E quando entrei pela porta dos fundos, ouvi a babá falando ao telefone na sala. Ela estava nervosa, falando baixo,
e no começo eu não prestei muita atenção porque pensei que fosse uma conversa normal. Mas aí eu percebi que ela estava agitada demais. A voz dela estava estranha, tensa, e eu parei para escutar. Que coisas ela disse? Ela estava falando sobre os bebês, Sr. Ian. Ela disse que hoje à noite seria o dia, que estava tudo pronto, que a pessoa do outro lado da linha não precisava se preocupar porque ela ia conseguir fazer o que tinha prometido e que ninguém ia desconfiar de nada porque o senhor confiava nela completamente. Ian sentiu o estômago revirar. Mas ainda assim tentou manter a calma, porque aquilo podia ser qualquer coisa, podia ser um mal-entendido, uma conversa tirada de contexto. Talvez ela estivesse falando sobre outra coisa, sobre outro trabalho que fazia além de cuidar dos bebês. Marina, isso pode significar muita coisa. Talvez ela estivesse falando de outra situação, de outro trabalho, sei lá. Talvez ela tenha outra família que cuida à noite. Não, Sr. Ian. Marina interrompeu com firmeza, e pela primeira vez ele viu determinação no olhar dela, uma força que ele não imaginava que existisse naquela mulher tão quieta e reservada. Eu pensei a mesma coisa no começo. Tentei me convencer de que era paranoia minha, que eu estava interpretando errado, mas aí ela disse o nome dos bebês, ela disse Gabriel, Sofia e Miguel. Ela disse que os três estavam dormindo e que ninguém ia perceber nada até ser tarde demais, até que o senhor chegasse em casa e encontrasse eles. O silêncio que se instalou entre eles foi pesado, denso, carregado de uma tensão que Ian nunca tinha sentido antes, porque agora as palavras de Marina não pareciam mais loucura, pareciam um aviso, um alerta que ele não podia ignorar. E ele olhou para os três bebês no colo dela, todos quietos, olhando ao redor com aquela inocência que só crianças pequenas têm, completamente alheios ao perigo que tinha rondado eles naquela manhã. O que você fez depois de ouvir isso? Por que você não me ligou imediatamente? Eu entrei em pânico, Sr. Ian. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia ligar para o senhor, para a polícia, mas eu tinha medo de que ela percebesse. Tinha medo de que se eu fizesse qualquer movimento errado, ela percebesse que eu tinha escutado e fizesse algo com os bebês antes de alguém chegar. Então, eu fiquei ali parada, encostada na parede do corredor, tremendo, tentando decidir o que fazer. E o que você decidiu? Eu decidi que não podia arriscar, Sr. Ian. Eu decidi que não importava se eu estava certa ou errada. Não importava se eu ia perder meu emprego ou se o senhor ia ficar bravo comigo. O que importava era tirar essas crianças dali, colocá-las em segurança, longe daquela mulher, e depois a gente resolvia o resto. Então você pegou eles e saiu. Sim, Marina confirmou, a voz quebrando novamente, e ela olhou para baixo, para os bebês, como se estivesse revivendo cada segundo daquele momento de terror. Eu esperei ela ir ao banheiro. Ouvi a porta se fechar e a água da torneira começar a correr. E foi aí que eu entrei na sala. Peguei os três, um por um, coloquei eles na bolsa grande de bebê que estava no sofá, aquela bolsa rosa que tem bolsos dos dois lados, e saí correndo pela porta dos fundos, nem tranquei a porta, nem peguei minhas coisas, só peguei os bebês e corri o mais rápido que pude. Ian passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo, porque a situação era absurda demais. Era o tipo de coisa que acontecia em filmes, em noticiários de tragédias que ele assistia na televisão, pensando que nunca ia acontecer com ele, nunca com sua família, nunca com seus filhos. Ele olhou ao redor. A estrada vazia se estendia para os dois lados. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando tudo de laranja e dourado, e Marina estava ali, exausta, assustada, segurando seus filhos como se fossem dela, como se tivesse dado a vida por eles. Por que você não me ligou depois? Por que não parou em algum lugar e pediu ajuda? Meu celular ficou em casa, Sr. Ian. Ele estava na minha bolsa junto com minha carteira, minhas chaves, tudo. Eu saí com tanta pressa que nem peguei nada. Eu só peguei os bebês e a bolsa deles com as mamadeiras e as fraldas. E depois que eu já estava na rua, já estava longe da casa, eu percebi que não tinha como ligar para ninguém, não tinha como pedir ajuda.
Mas você podia ter parado em alguma casa, pedido para alguém te ajudar. Eu tentei, Sr. Ian. Eu juro que tentei. Eu bati na porta de 3 casas diferentes, mas ninguém abriu, ou não tinha ninguém em casa, ou as pessoas tiveram medo de abrir a porta para uma desconhecida carregando 3 bebês no meio da manhã. E eu não podia ficar parada. Eu tinha medo de que a babá percebesse que a gente tinha ido embora e viesse atrás de mim. Então eu continuei andando. Andei quilômetros, tentando encontrar uma delegacia, um posto de gasolina, qualquer lugar onde tivesse gente que pudesse me ajudar. E você acabou aqui, no meio do nada. Sim, eu acabei aqui, porque essa estrada parecia que ia dar em algum lugar. Parecia que ia ter movimento, mas quanto mais eu andava, mais vazia ela ficava. E eu estava começando a perder as forças. Os bebês estavam pesados, o sol estava quente demais, e eu senti que ia desmaiar a qualquer momento. Então eu sentei aqui debaixo dessa árvore. Pensei em esperar alguém passar, e foi quando vi o carro do senhor chegando. Ian sentiu algo estranho dentro dele. Uma mistura de culpa, gratidão e preocupação que ele não conseguia separar. Porque Marina tinha arriscado tudo, havia abandonado seu trabalho, sua segurança, sua própria vida para proteger crianças que nem eram suas. E ele tinha passado o dia inteiro achando que ela era a vilã da história, achando que ela tinha feito algo horrível com seus filhos. Marina, eu preciso que você me conte tudo o que ouviu, cada palavra, cada detalhe, porque se o que você está dizendo é verdade, então meus filhos estavam em perigo real e eu nem sabia. Eu deixei uma pessoa perigosa entrar na minha casa, cuidar dos meus filhos, e eu não percebi nada. Ela assentiu, ajeitou os bebês no colo com cuidado, certificando-se de que todos estavam confortáveis, e começou a falar, a voz ainda trêmula, mas mais firme agora, como se contar a história novamente a fizesse ter certeza de que tinha feito a coisa certa. A babá disse ao telefone que tinha conseguido a confiança do senhor, que tinha feito tudo certinho, que tinha seguido todas as instruções que recebeu, que ninguém desconfiaria dela porque tinha referências impecáveis, currículo perfeito, e que hoje à noite, quando o senhor saísse para o jantar de negócios que tem todo mês na primeira quarta-feira, ela ia fazer o que tinha sido contratada para fazer. Contratada? Contratada por quem? Quem pagaria alguém para fazer mal aos meus filhos? Ela não disse o nome, Sr. Ian, pelo menos não quando eu estava escutando. Mas ela disse que a pessoa estava pagando muito bem, que valia a pena o risco, que era dinheiro suficiente para ela sumir do país e nunca mais ser encontrada, e que depois de hoje ela ia estar rica e livre. Ian sentiu o sangue gelar nas veias, porque agora tudo fazia sentido de uma forma horrível e perturbadora. A babá tinha aparecido na vida dele há 3 meses, exatamente uma semana depois que sua esposa o havia deixado, levando apenas as malas e deixando os 3 bebês para trás, porque ela disse que não conseguia mais lidar com a pressão de ser mãe, que precisava recomeçar a vida sozinha. A babá tinha chegado com referências perfeitas, cartas de recomendação de 3 famílias ricas da cidade, currículo impecável cheio de cursos e certificados, e ele tinha contratado ela sem pensar 2 vezes, porque estava desesperado. Porque cuidar de 3 bebês sozinho, enquanto tocava uma empresa, era impossível, e porque ela parecia perfeita demais para ser verdade. E agora ele entendia que talvez ela realmente fosse perfeita demais para ser verdade. Sr. Ian, tem mais uma coisa que eu ouvi, e é por isso que eu tive tanta certeza de que precisava tirar os bebês de lá imediatamente. O que mais? Ela disse que